Continuando a resolver, então, a atividade desse exercício, atividade 2, questão 4, como ele coloca aqui. O gráfico abaixo representa o movimento de dois automóveis M e P pela mesma estrada retilínea. Muito bem. Então, P crescente, logo progressivo. O M decrescente, logo retrógrado. Ok? Letra A. Quais as funções horárias da posição desses automóveis? Então, eu quero saber SP e SM. Lembrando que, como é que é a equação, né? Como determinar a equação horária de cada um? S igual a S0 mais V vezes T. Então, vamos aqui primeiro calcular a velocidade de cada um, porque aqui, ó, não foi fornecida a velocidade de cada um. Então, tem que primeiro calcular a velocidade através do gráfico de cada um, para depois encontrar a equação horária de cada um. Então, como é que calcula a velocidade? Então, vamos ver. A velocidade não é ΔS sobre ΔT, variação do espaço sobre a variação de tempo. Então, vamos ver. Para o P, ele sai da posição 24 e chega na posição 42 depois de 6 segundos. Então, o que eu vou fazer? 42 menos 24 dividido por 6 menos 0. Então, que é isso que está aqui, ó. 42 menos 24 dividido por 6 menos 0, 6, certo? 42 menos 24, 18. 18 dividido por 6, 3 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do P. E a outra, a velocidade do M. Né? Então, vamos ver, de novo, ΔS sobre ΔT. 12 menos 24. Por que 12 menos 24? Ele sai da posição 24 e está na posição 12 depois de 6 segundos. Então, eu tenho que pegar sempre o final. Quanto que é? Posição final, 12. Posição inicial, 24. Como ele é decrescente, o cálculo da velocidade dele vai dar negativo, obrigatoriamente, certo, galera? Então, 12 menos 24 dividido por 6. Então, olha lá, ó. 12 menos 24 dividido por 6 menos 0, que é 6 aqui, certo? 12 menos 24, menos 12. Menos 12 por 6, menos 2 metros por segundo. Então, depois de encontrar as duas velocidades, agora eu vou montar as equações horárias. Então, equação horária da posição do espaço para o P. Então, olha lá, ó. Lembra? S0 mais V vezes T. S0 é a posição inicial da onde eles partem. E os dois partem da posição 24, certo? Então, vai ficar 24 para os dois. Olha lá, 24 para os dois. Então, 24 mais V vezes T. Olha lá, o V, tá lá, ó, vezes T. Lembra que quando eu monto uma equação horária, sempre tem que ter a variável T. Você não pode colocar um número aqui, você deixa a variável T. E, né, para o M, 24, olha lá, menos 2 vezes T. Tá lá a variável T, certo? Então, letra B. Qual era a distância entre eles aos 2 segundos? Então, para saber isso, né, como eu fiz no exercício anterior, eu tenho que calcular a posição de cada um, certo? Quando o tempo vale 2, certo? Então, vou calcular a posição dos dois e vou subtrair as duas, ok? Então, a primeira, olha lá, 24 mais 3 vezes t vale 2. 24 mais 3 vezes 2, 6. 24 mais 6, então o P está na posição 30 metros. O M, 24 menos 2 vezes 2. Ó, lembrando que o T vale 2 para os dois, certo? 2 vezes 2, 4. 24 menos 4, 20 metros. Então, eu vou subtrair esses dois agora. Então, a distância entre eles é de 10 metros. Letra C. Quanto tempo contar do instante inicial demorará para que a distância entre M e P seja igual a 60, certo? Então, como é que eu faço essa conta? Para calcular a distância entre eles, aqui, ó, eu não tenho que subtrair os dois. Então, esse que eu vou fazer aqui. D de distância. Então, tem que ser
a posição do P menos a posição do M. Então, quanto que era a mesma distância entre eles? 60, não era? Então, 60 é igual. Qual é a equação horária do P que estava lá do outro lado? 24 mais 3t. Menos, olha lá, menos, abre parênteses, 24 menos 2t, que era do M, ok? Então, lembrando aqui, tem que fazer jogo de sinal, ó. Menos, menos com menos, mais. Então, vai ficar 24 mais 3t, menos 24 mais 2t. Cancela 24 aqui, sobra 3 mais 2, 5t. Então, t é igual a 60 por 5. Por quê? Porque o 5 está multiplicando, o 5 vai passar dividindo. 60 dividido por 5. 60 por 5, 12 segundos. Ok? Como é que eu sei que isso está correto? Dá para ver no gráfico aqui. Ó. Em 6 segundos, a distância entre eles, olha lá, de 12 para 42 é 30. Então, a distância entre eles é 30. Certo? O dobro de 6, 12. O dobro de 30, 60. Entenderam? Próxima questão. Bom, agora como eu falei lá no começo, nós vamos começar a ver questões... Não, ainda questões aqui com MRU. Deixa eu ver aqui, a próxima questão 6 aqui vai ser MRUV. Então vamos ver aqui, observe a seguir a representação no instante inicial do movimento MRU de dois móveis A e B sobre a mesma trajetória. O A progressivo, o B retrógrado, certo? O A sai da posição 0 e o B sai da posição 300. O A tem velocidade de 6 e o B tem velocidade de 9, módulo de 9, ok? Considere a origem da trajetória em A, no instante inicial, determine, letra A, a função horária do espaço de cada móvel. Lembrando lá, S igual a S0 mais V vezes T. Então, S0 para o A, 0, ok? Então, vai ficar 0 mais 6T, tira o 0, sobra só 6T. Então, essa é a equação horária do A. Equação horária do B, 300 menos 9T. Por quê? A posição inicial dele é 300. Lembra lá? SB igual a S0 mais V vezes T. Então, olha lá, posição inicial, 300. Velocidade. Por que aqui menos 9? Ah, porque ele está com o movimento retrógrado. Olha lá, ó, certo? Contrário ao A. Então, menos 9 vezes T, tá aqui a variável. Lembra que tem que deixar a variável. Ok? Tá. Letra B. O instante de tempo e posição. O instante de tempo e a posição em que ocorre o cruzamento entre os dois. Então, lembrando que nesse instante as duas posições são iguais quando ocorre o cruzamento. Então, como eu fiz no exercício anterior, eu vou igualar os dois. SA igual a SB. SA quem era? 6T. Tá lá, 6T. E SB quem era? 300 menos 9T. Letra de um lado, número do outro. 6T mais 9T. Ó, negativo passa para cá, positivo, igual a 300. 15T igual a 300. T igual a 300 dividido por 15, 20 segundos. E agora, qual é a posição de encontro dos dois? Eu uso qualquer uma das duas para fazer o cálculo. Então, é só usar essa ou essa para fazer o cálculo, colocando T aqui, o valor 20. Então, vou usar o A. E os dois têm que dar o mesmo resultado. Então, 6 vezes 20. 6 vezes 20 igual a 120 metros. Esta é a posição de encontro dos dois. Ok? Questão 6. Então, agora lembrando, nós vamos para o MRUV. Aqui no MRUV tem que fazer cálculo de aceleração. O gráfico a seguir representa a velocidade escalar de um móvel durante 10 segundos, movendo-se por uma estrada retilínea. Então, aqui, ó, olha lá, por que eu sei que é MRUV?
Porque aqui não é mais S, aqui agora é V, certo? Já que é V, então quer dizer que ele vai mudar a velocidade ao longo do decorrer do tempo. Então, se ele muda a velocidade, você tem agora a aceleração. Letra A. Qual é a aceleração escalar do móvel aos 3 segundos? Aos 3, ou aos 2, ou aos 10, tá? Não tem problema. Aqui, ó, a aceleração vai ser sempre a mesma, certo? Então, não interessa que valor que eu faça o cálculo. E como eu não tenho o 3 segundos aqui, é lógico que eu vou usar o que tem no gráfico. Então, os 10 segundos, certo? Então, vamos lá. ΔV sobre ΔT. ΔV, variação da velocidade. 6 menos 0. Sobre variação do tempo. 10 menos 0. Então, vai ficar 6 sobre 10, que vai dar 0,6 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, lembrando, não interessa o tempo aqui. De 0 a 10 segundos, a aceleração vai ser a mesma. De quanto? De 0,6 metros por segundo ao quadrado. Letra B. Qual é a distância percorrida pelo móvel nos 10 segundos? Olha só o que eu coloquei. Para calcular a distância percorrida em um gráfico de V por T, que é o que aparece ali, V por T, devemos calcular a área abaixo do gráfico. É esse em verde que eu risquei. Que forma geométrica que é essa aqui? Um triângulo. Então, tem que calcular a área desse triângulo. Então, a área do triângulo então vai ser base vezes altura sobre 2. Base, quanto que vale a base? A base vale 10. E a altura vale 6. Então, 10 vezes 6 dividido por 2 na equação. 60 dividido por 2, então 30 metros a distância percorrida. Próxima folha, próxima questão. Questão 7. Construa o gráfico da velocidade escalar de um corpo que parte do repouso e acelera constantemente a 1,8 metros por segundo ao quadrado durante 10 segundos e posteriormente mantém a velocidade adquirida nos próximos 8 segundos. Né? Então está aqui o gráfico. Parte do repouso, acelera, então aqui seria a aceleração dele de 1,8 metros por segundo ao quadrado até os 10 primeiros segundos. Lembrando, quando tem aceleração, tem variação de velocidade, então tem que ir aumentando a velocidade, certo? E depois, nos próximos 8 segundos, por isso que eu coloquei 18 aqui, os próximos 8 segundos, ele mantém a velocidade. Então, esse aqui seria o gráfico, certo? A partir do gráfico, calcule a distância percorrida pelo corpo em todo o intervalo de tempo representado. Só que tinha um problema aqui, ó. Eu não tinha este valor aqui, ó, certo? Quanto que dá este valor aqui? Então, eu tenho que fazer o cálculo da velocidade neste ponto aqui, ó, certo? Como é que eu faço? Usando a equação V igual a V0 mais A vezes T. Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Ok? Então, V igual a V0. Lembra que ele parte do repouso? Então, aqui a velocidade inicial aqui é 0. Então, ele vai fazer assim. V0 vale 0, mais aceleração 1,8, que ele forneceu aqui. Em quanto tempo mesmo? 10. Então, 1,8 vezes 10, 18 metros por segundo. Então, essa velocidade aqui é 18 metros por segundo. Como é que eu vou calcular agora a distância percorrida? Lembra que para calcular a distância percorrida, você tem que calcular a área abaixo deste gráfico aqui. Que figura geométrica que é esta aqui? É um trapézio. Como é que se calcula a área do trapézio? Base maior. Quanto que é a base maior? 18. Mais base menor. Quanto que é? Quem é a base menor? Base menor aqui, ó, vai de 10 a 8. Então, é 8 vezes a altura. A altura é esse aqui, ó, certo? Então, é esse aqui, ó, que é o 18. Tudo isso dividido por 2. Então, 18 mais 8, 26. 26 vezes 18 dividido por 2. 18 dividido por 2, 9. Certo? Então, vai ficar 26 vezes 9, que dá 234 metros. Ok?
E a última questão, acho que já está suficiente. Então vamos lá. Observe a representação do movimento de um corpo em 2 instantes sucessivos de tempo. Então, é o mesmo objeto, o mesmo corpo, só que aqui ele mostra no tempo 0 e aqui ele mostra no tempo 1 segundos. Supondo que o movimento, supondo que o movimento desenvolvido seja uniformemente variado, calcule letra A, aceleração escalar do corpo. Então, para calcular a aceleração, então vamos lá, letra A. Para calcular a aceleração tem que ser a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Então, vai ser, olha lá, a variação da velocidade, 10 menos 6. Então, 10 menos 6 dividido pela variação do tempo, 1 menos 0. 10 menos 6, 4, 1 menos 0, 1. Então, a aceleração vale 4 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu vou calcular agora a letra B? O deslocamento escalar do corpo no intervalo representado. Eu vou usar uma outra equação, chamada equação de Torricelli. Então, aqui ela é assim, velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço, ΔS. Eu quero calcular esse ΔS aqui, ó, tá? Então, estou vendo que eu vou deixar ele aqui e depois eu vou isolar ele até chegar no seu valor. Então, como eu vou fazer isso? Velocidade final, 10. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. Igual, velocidade inicial, 6. 6 ao quadrado, 36. Ok? Mais 2 vezes A de aceleração, que tinha dado aqui 4, vezes ΔS. 2 vezes 4, 8. Letra de um lado, número do outro. Aqui no caso eu vou passar o 36 para cá para ficar mais fácil. 100 menos 36, certo? Positivo eu posso passar para cá, negativo. 100 menos 36, 64. 64 igual a, quem que sobrou daí desse lado? 2 vezes 4, 8 ΔS. O 8 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 64, olha lá, dividido por 8. 64 dividido por 8. Então, 8 metros. Então, o deslocamento ali foi de 8 metros. Letra C. Velocidade do corpo em t igual a 5,5 segundos, supondo que ele mantenha as características do movimento representado. Então, eu vou calcular a velocidade através da equação horária da velocidade agora. Como que é? V igual a V0 mais A vezes t, que nós vimos na questão anterior, né? Então, V eu vou deixar. Eu quero calcular esse V aqui quando o t for 5,5. Então, V0. A V0 é a velocidade inicial, que é 6. Então, V0, 6, mais aceleração, 4 vezes, ele disse aqui no exercício que o tempo vale então 5,5. 4 vezes 5,5, 22. 22 mais 6, 28 metros por segundo. E terminou essa lista de exercícios. Obrigado, pessoal.